Fala aí pessoal, começando aqui mais uma aula e hoje eu quero falar com vocês de algo bem importante com relação aos sólidos geométricos, que é a planificação. Então eu estou aqui na mesa e já posicionei a câmera nesse ângulo aqui para focar melhor para vocês, tá? O que é a planificação de alguns sólidos? Eu quero mostrar aqui na prática para vocês um pouquinho disso. Então vocês estão vendo que tem aqui um cubo, ele está mais ou menos montado, não terminei de encaixar ele todo, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. A planificação é quando você consegue abrir esse sólido e deixar ele num plano. Então vocês estão vendo aqui na frente, deixa eu até puxar aqui, esse daqui eu ainda não montei, é deixar ele mais ou menos assim, tá vendo? Ele na forma aberta, ele apoiado sobre um plano. Então, como é que eu poderia fazer isso com o cubo? Deixar ele aberto e apoiado sobre um plano. Eu vou abrir ele aqui para vocês. Eu deixei já ele mais ou menos meio aberto, só para a gente não perder muito tempo. Soltei até aqui errado, peraí. Então, eu quando abro esse cubo aqui, vou abrindo essa minha caixa para deixar ela apoiada no plano. Pronto. Tá vendo aqui como que ficou? Esquece esse daqui da frente por enquanto. Eu tenho aqui ele planificado, ele está apoiado sobre o plano. E o cubo, assim como vários outros sólidos, tem mais de uma planificação, tá? Então, da maneira como eu abri esse sólido aqui, ele ficou dessa maneira aqui. Mas existem outras formas, dependendo de como que eu fosse abrir, esse meu cubo aqui, ele poderia ter outra forma de planificação. Eu vou levantar aqui para vocês, só para poder ver a forma. Eu não sei se vai dar para ver por completo. Vocês veem que possuem as 6 faces, né? Ó, vou dobrar aqui duas embaixo, essas 3 aqui agora, e mais uma aqui. Então, as 6 faces do cubo. Mas ele poderia ter uma outra planificação também. Eu poderia deixar ele nessa forma aqui, ó. Colocar assim. Aqui eu tenho uma outra forma do meu cubo estar planificado, assim acho que cabe na imagem, tá dando para vocês perceberem, é ele todo em aberto. E aí quando eu junto as minhas faces, ó, eu vou subindo aqui as minhas faces, subi uma, duas, vem a parte aqui de cima, a face aqui de cima, vem, deixa eu pegar aqui o fundo, fica melhor para vocês verem, e aqui eu termino de fechar o meu cubo. Então, a planificação nada mais é do que você pegar essa figura aqui espacial, esse sólido geométrico, abrir ele e transformar ele em algo completamente plano, tá? Vamos só reforçar aí. O cubo ele é formado de 6 faces, 6 figuras planas, e essas 6 figuras aqui, elas são quadrados, tá? Lembrando aí que o cubo ele possui as faces todas congruentes, todas elas possuem a mesma medida. Então, para formar esse cubo aqui, eu usei 6 quadrados. Quadrados, aquele quadrilátero que os 4 lados e os 4 ângulos são iguais. Aproveitando aí para a gente relembrar um pouquinho dos quadriláteros, que é importante. Eu tenho aqui também já montado, planificado, vamos lá, vocês sabem qual o nome desse sólido geométrico? Dá um tempinho para vocês pensarem qual que é o nome desse sólido. Ele está planificado, ele está aberto. Ó, vou colocar ele aqui no plano. Esse daqui é transparente, mas eu acho que dá para vocês enxergarem aí que eu tenho aqui uma, duas, três, quatro faces. Quatro faces, ele é um tetraedro. Um tetraedro que se eu fechar, ó, vou fechar aqui o sólido e agora vou fechar colocando todas as arestas. Então, só para vocês verem, aqui eu já tenho 3 arestas, tá dando para ver esse verde aqui, ó, é o elástico que eu coloquei para prender, já são 3 arestas ali. Vou fechar aqui, ó, juntar essas faces com mais uma aresta, já que todas as vezes que as faces se encontram, elas formam uma aresta. Então, tem mais uma aqui, 4 arestas. Ó,
vai formar outra aresta aqui, né? Então, são 5 arestas. Tá juntinho, mas só para a gente contar todos, eu tenho a sexta aresta aqui. Beleza? Tá aí o tetraedro, né? Que você costuma chamar como uma pirâmide. É uma pirâmide. Depois a gente define bonitinho aí. A gente fala da definição da pirâmide mais formal. Por enquanto a gente está mais conhecendo os sólidos, beleza? Então eu queria falar com vocês hoje só um pouquinho aí do que é a planificação, é a gente fazer esse desenho do sólido geométrico no plano, aproveitando, reforçando o conceito aí das faces. Aqui para montar o tetraedro, ele é um tetraedro regular. O que isso quer dizer? Que todas as faces têm a mesma medida. Todos esses triângulos aqui que eu usei são triângulos desse tipo aqui, ó, são triângulos equiláteros. Significa que os três lados deles são iguais, possuem a mesma medida, são três lados congruentes, beleza? Então eu usei para formar o tetraedro 4 desses triângulos, as 4 faces, e formei aqui a minha pirâmidezinha com uma base triangular. Lembrando que depois a gente define com calma aí o que é pirâmide e os tipos de pirâmide. Vamos só fechar aqui o cubo bonitinho também, porque para terminar eu quero fazer com vocês uma coisinha aqui com com essas minhas peças aqui que estão soltas, tá? Eu recomendo que vocês tentem construir os sólidos também. É claro que, não tendo esse material aqui disponível, existem moldes em que vocês podem construir os sólidos geométricos com base nesses moldes. Vocês podem estar imprimindo os moldes, recortando, colando esses moldes. Vocês também, aí, quem não tem como imprimir, pode estar pegando o molde, fazendo desenho, utilizando uma régua, pegando as medidas bonitinho, fazendo o desenho do molde e depois a construção do sólido. Ok? Meu cubo aqui todo formado, beleza? Lembrando que eu estou usando aqui os elásticos como arestas, então eu tenho essas arestas aqui, ó, são 4, 5, 6, 7, e a gente pode continuar contando aqui as arestas do restante do cubo, tá? Facilita aqui com esse material de eu fazer toda a contagem, além de eu poder contar aqui todos os meus vértices, ó, que são essas quinas aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, e aí eu posso estar contando os demais vértices aí do meu cubo. A gente já tinha feito isso daqui na aula anterior, por isso que aí eu estou dando um salto. E aí eu vou combinar dois sólidos agora aqui, só para a gente fechar a aula. E aí, como eu estava falando com vocês, eu recomendo que vocês façam a construção dos sólidos, né? Com o molde é possível fazer. Detalhe, aqui com esse material eu tenho os ganchos para prender. Você que vai utilizar o molde aí, precisa usar as abas, tá? Para encaixar uma face na outra. Então tem umas abinhas aí, o detalhe de umas abinhas que geralmente você utiliza para facilitar e encaixar. Bom, esse sólido aqui vocês já conseguem dizer qual é o nome dele. Se é um sólido que eu estou, deixa eu só terminar aqui que eu vou mostrar para vocês, que eu estou com 5 peças, certo? Tenho 4 faces triangulares, uma face quadrangular, no caso 4 triângulos equiláteros e um quadrado. 5 peças é um pentaedro. Um pentaedro que, quando eu fechar, só fechar aqui rapidinho, só para o vídeo não ficar muito longo, não vou terminar ele todo não. Olha aqui, ele forma uma pirâmide também. Então a gente já começa a dar um pontapé inicial aí, daqui a pouco quando a gente for falar de pirâmides, que as pirâmides elas podem ter bases diferentes, né? Você tem a base triangular, você tem a base quadrangular, certo? E a gente pode estar encaixando aqui os sólidos um no outro para estar formando novas figuras
geométricas, novos sólidos geométricos também, beleza? Bom, hoje eu queria falar rapidinho da planificação com vocês. É claro que aqui eu estou só pegando os poliedros, porém os corpos redondos também possuem suas planificações. A gente vai estudando isso daí mais à frente, porque a partir de agora a gente vai começar a falar dos poliedros. E aí nas próximas aulas eu vou falar dos tipos de poliedros, começando pelos prismas, tá bom? E aí com calma a gente vai vendo também um pouco mais sobre a planificação, conforme for detalhando cada um. Espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham gostado. Espero que vocês façam a construção dos sólidos, cada um aí esteja assistindo a aula por si próprio, até para poder manusear, ficar mais fácil de visualizar determinados elementos. Bons estudos e até a próxima aula.